Fala pessoal, muito boa noite. No vídeo 2 da aula 2 também, onde nós queremos estudar a força elétrica, nesse vídeo nós veremos de maneira mais rigorosa o que é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela diz pra gente que o módulo da força elétrica entre duas cargas ela é proporcional ao produto dessas duas cargas, diretamente proporcional ao produto dessas duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que eu estou querendo dizer com isso, em termos matemáticos, é, chamando as cargas de Q1 e a distância de D, nós podemos dizer que essa força, que eu vou chamar de FE, para a gente representar a força elétrica, ela tem que ser diretamente proporcional pelo produto das duas cargas. Percebam que está escrito lá em cima, né? Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, eu tenho que multiplicar Q1 e Q2 na parte de cima, tá? Porque aqui na parte de cima eu respeito a relação diretamente proporcional. Caso eu aumente números no numerador, então eu vou aumentar a força elétrica. Isso aqui vai estar sendo respeitado e é exatamente o que a gente pensou lá no vídeo 1, que para que aumente a força de interação entre duas cargas, força de repulsão, força de atração, uma das formas seria aumentar o valor dessa carga elétrica, exatamente como a gente descreveu lá, está acontecendo aqui. E essa força também ela tem que ser inversamente proporcional, perceba, ao quadrado da distância entre elas. Chamando a nossa distância de D agora, então, já que ser diretamente proporcional significa estar no numerador, então ser inversamente proporcional significa estar no denominador. E com o quadrado aqui na frente. Aí você pode me perguntar, Jonathan, mas por que essa distância, esse buraco aqui no meio? É porque para que a força seja descrita, também tem um carinha que a gente vai chamar de K0 aqui na frente. Essa é a nossa força elétrica. Aí você pode parar e me perguntar, meu Deus, mas o que significa esse K0? Da onde ele vem? Para onde ele vai? O que isso significa? A primeira coisa que você tem que perceber são duas coisas, né? Três na real. Primeiro, percebam que tudo que a gente falou lá no vídeo 1 está sendo obedecido. Para que eu aumente a força elétrica entre duas cargas, ou eu posso aumentar o valor dessas cargas em módulo, há algo a ser descrito aqui, ó, a ser percebido que eu estou falando sobre o módulo dessas forças, tá? Porque, por exemplo, eu posso dizer que a força elétrica gerada pela carga menos um Coulomb e menos um Coulomb é maior do que a gerada pela carga menos de 10 Coulomb e menos de 10 Coulomb. Se eu não colocar o módulo, se eu me preocupar de fato com o que é maior e o que é menor, o que vai acontecer? O menos um ele é maior do que menos 10. Então eu vou estar dizendo que essa força aqui vai ser maior do que a força de baixo, sendo que isso não é verdade. Então é isso que eu estou dizendo, o que importa são os valores. Um e um, 10 e 10. Se a carga aqui é menos 10, por mais que numericamente seja um número menor, mas em módulo, em valor, isso é um número maior. Perfeito? Então, nesse caso, tal qual no caso certo, né? Esse caso de baixo tem a maior força elétrica, porque ela tem o maior módulo de forças. Tanto que se eu multiplicar 1 vezes 1 vai dar 1 e 10 vezes 10 vai dar 100. Olha só, então é 100 vezes maior a nossa força elétrica. Então perceba, o nosso vídeo 1 está sendo obedecido. Quanto menor a distância, maior a força. Porque percebam, né? Se eu diminuir algo aqui, isso aqui vai aumentar. Se eu aumentar o denominador, ou seja, se eu aumentar a distância, eu aumento a minha fração, ou seja, eu diminuo o meu valor. Então, tá literalmente o que está acontecendo no vídeo 1. E percebam as unidades também. Lembrem do que a gente falou. Toda carga elétrica, quando eu descrevo as suas unidades, seja a carga elétrica Q1, a carga elétrica Q1, a carga elétrica Q2, as unidades dessas cargas vai ser o Coulomb, perfeito? A unidade da distância no sistema internacional de medida sempre vai ser o metro, tá? E a unidade da força sempre vai ser newtons, porque força é marcada em newtons. Então percebam isso. Aí agora sim, vamos à nossa terceira observação. O que significa o K0?
O K0 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, pessoal. É porque essa força ela foi descobrida experimentalmente. O que significa isso? Que quando a gente faz cálculos e cria coisas experimentalmente, os valores eles não dão os valores que a gente consegue criar na vida e modular na vida real. Então a gente tem que criar uma constante que traga os valores que forem feitos para um valor palpável na vida real. Então essa é a função do K0, é uma constante de proporcionalidade. Mas qual é o outro nome que a gente chama também essa constante K0? Um outro nome para a gente chamar essa constante K0 é constante eletrostática, eletrostática, eletrostática no vácuo. Mas que não deixa de ser, como eu falei para vocês, uma constante de proporcionalidade. Ou seja, ela pega os valores que a gente calcula com esse termo aqui, Q1 vezes Q2 sobre D quadrado, ele pega esses valores e transforma em valores palpáveis de força elétrica. Isso se chama constante eletrostática no vácuo. E qual é o valor dessa constante eletrostática, Jonathan? Isso é tranquilo, o valor da constante eletrostática ela sempre é dado nas questões. E ela vale aproximadamente 9 vezes 10 a 9 e a sua unidade, perceba, a unidade aqui é Newton vezes metro quadrado, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Por que essa unidade, Jonathan? Percebam, a nossa força ela é força igual a constante vezes o produto das cargas sobre D ao quadrado. Legal? Se eu passar o D que estava aqui para o outro lado dividindo, eu vou ter que a constante ela vai ser igual a força vezes a distância ao quadrado sobre a carga ao quadrado. Olha só o que está acontecendo aqui. A força está em newtons, a distância é metro quadrado e a nossa carga está ao quadrado, então coulombs ao quadrado. Então essa é a nossa unidade do K0 e esse o valor do K0, que significa a constante eletrostática no vácuo. O que vocês precisam perceber daqui para frente? Que quando a gente fizer contas com o K0, contas para as forças elétricas, a gente vai começar a tratar de números que estão ao quadrado, números com potências de 10, como vocês viram com o próprio K0. Então quero que vocês tenham um exemplo de como vai ser as coisas daqui para frente. Imagina que eu tenho uma carga pontiforme, que eu vou chamar de Q1, cujo valor dela é 4 coulombs, mais 4 coulombs. E nessa carga, perto dessa carga, tem uma carga Q2, cujo valor dela é menos 8 coulombs. Legal? Eu quero que vocês percebam que sempre vai haver uma distância entre essas cargas, e aqui eu vou colocar essa distância como sendo, por exemplo, 10 centímetros. Legal? A distância aqui, então, é 10 centímetros. O que vai acontecer, pessoal, quando eu colocar todas essas informações nas nossas fórmulas? Olha só, na nossa fórmula. Eu vou achar, então, que a força elétrica, nesse caso, ela é igual ao K0 vezes o produto entre Q1 e Q2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Percebam, eu só quero o módulo dessas duas cargas, então o K0 ele é 9 vezes 10 elevado a 9, o Q1 é 4, e como eu quero o módulo, simplesmente o módulo, o valor das cargas, então eu vou colocar isso multiplicado por 8, o meu Q2 sendo 8. E aí eu tenho que prestar atenção porque a distância dada no exercício ou no exemplo, ela foi uma distância em centímetros. Só que se vocês lembrarem, eu falei que ao Sistema Internacional de Medida, a distâncias serem em metros. Então eu tenho que pegar esse 10 centímetros e passar para metros. Como eu faço isso? Eu pego uma vírgula que está escondida aqui, de centímetros para metros, é dividir por 100. Então eu pego a vírgula e ando duas casas. Ou seja, isso aqui é 0,1 metros. Então, 0,1 metros. Aí eu pergunto para você, o que significa 0,1 metros, já que eu vou ter que elevar esse cara ao quadrado?
Para que facilite as contas, eu vou chamar esse 0,1 de 1 vezes 10 a menos 1. Isso é uma notação científica. Então, eu vou falar que tudo isso está dividido por 1 vezes 10 a menos 1 metros ao quadrado. Como é que vai ficar essa conta? Bom, perceba aqui. 8 vezes 4 vezes 8 vai dar 36. E aí, eu vou ter que multiplicar, pegar esse 36 não, 32. Me perdoe, 32. Aí eu vou ter que pegar esse 32 e multiplicar por 9. Vamos fazer essas contas aos poucos. Então vai ficar 32 vezes 9, tudo isso vezes 10 elevado a 9. Olha só, tudo isso e aqui embaixo esses caras ao quadrado. O que significa elevar ao quadrado esses dois caras? Significa pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, pegar o segundo termo e elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado continua sendo 1. E 10 elevado a menos 1 ao quadrado é só pegar o 2 e multiplicar pela parte de dentro, ou seja, isso fica 10 elevado a menos 2. Opa, então fica 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque vai ser costumeiro vocês fazerem divisões e contas aqui, né, em eletrostática com que vai exigir de vocês notação científica. Vai ser impossível vocês ficarem escrevendo 0,0003, 0,4,7, sabe? Então a gente tem que começar a aprender duas coisas: conversão de medidas e notação científica. Vamos finalizar a nossa conta. Aqui então eu tenho a multiplicação entre 32 e 9. Então a força elétrica vai ser 32 vezes 9. Olha só, 32 vezes 9, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3 dá 27, pessoal. 27 mais 1, 28. Então eu tenho 288 vezes 10 elevado a 9 sobre 1 vezes 10 elevado a menos 2. Como que a gente finaliza essa conta para sair e correr para o abraço? É simples. Percebe que isso daqui é o nosso problema, né? Porque 288 dividido por 1 é 288. Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a menos 2. O que significa 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a menos 2? Quando eu faço uma conta dessa, é simples. Eu tenho que repetir a base e subtrair os expoentes, ou seja, 9 menos o menos 2. Estou subtraindo os expoentes. Menos menos 2 dá mais 2, ou seja, 9 mais 2. Logo, a nossa força é 288 vezes 10 elevado a 11, que é 9 mais 2. Isso em newtons. Pessoal, então como eu prometi aqui em cima, além de dar a resposta e dar um exemplo, eu vou fazer uma indicação de estudo. Eu preciso que, para que vocês peguem melhor as respostas e a parte analítica das forças, vocês estudem conversão de medidas e estudem notação científica. Vocês têm que estar muito preparados para esses dois tipos de exigência. Porque aqui, quando a gente estudar eletrostática, de maneira geral, a gente vai precisar muito usar potências de 10 e fazer cálculos com potências de 10. Espero que tenha ficado tudo entendido e eu vejo vocês no próximo vídeo.